usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro que se põe no... Altas horas da madrugada e o soldado precisa estar de que forma? Sentado, deitado? Não, precisa estar atento, precisa estar vigiando. Com certeza teve algum que deu uma dormidinha, né, enquanto estava de guarda, a observar pelos sorrisos que eu vejo aqui nessa noite. Mas, na prática, o soldado não pode dormir. Na prática, o soldado tem que estar atento, tem que estar alerta a todo e qualquer perigo que possa sobrevir sobre a sua guarda. Estejamos vigilantes, homens. Sejamos sóbrios em nosso dia a dia. Estejamos atentos para os perigos que cercam nossa vida espiritual, nosso lar, nossos filhos. O mesmo verbo também é usado em outros textos do Novo Testamento, onde ele vai falar sobre os crentes que mantêm uma atitude de vigilância na questão à volta de Jesus. Então, essa vigilância que Deus requer de mim e você, como homens de Deus, como marido, como esposo, como pai, Deus requer também que sejamos vigilantes à volta de Jesus Cristo. E os tempos, os sinais, apontam à volta de Jesus. Creio eu, assim como disse Paulo, que nunca estivemos tão perto da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Aleluia! Eu creio nisso. Estamos prestes a vivenciar a volta do nosso amado Salvador. E assim nós precisamos estar vigiando por nosso lar, por nossos filhos, por nossa casa. Precisamos estar atentos aos sinais. Não é tempo de dormirmos o sono espiritual. É tempo de estarmos vigiando. A vigilância deve ser permanente, como sugere o verbo no presente. Como disse Calvino, pois assim como a guerra é incessante, a vigilância precisa ser incessante também. Nos filmes de guerra nós vemos que o inimigo não espera o soldado recuperar o fôlego. Não espera ele estar descansado para atacar, mas usa das mais cruéis estratégias se for necessário, para ver o seu oponente ao chão. Nós vivemos uma guerra intensa no que diz respeito ao mundo espiritual. Nós dormimos, mas o inimigo das nossas almas não descansa. Dia e noite, o mundo espiritual está se movendo. Graças a Deus que ele não dorme. A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dormirá. Ele permanece acordado, cuidando, zelando das nossas vidas, mas o inimigo das nossas almas não dorme. E por que eu e você devemos dormir um sono espiritual? Estejamos acordados, estejamos apercebidos. Queridos, esse é um assunto muito profundo. Um dia nós daremos conta não apenas da nossa alma, mas nós daremos conta também da alma dos nossos filhos. É claro que nós os ensinamos, um dia eles terão idade para decidir entre servir ou não servir a Jesus. Mas está sobre nós o papel tão importante de vigiar por nossos filhos, de vigiar por nossos lares. Amém? Até aqui alguém entendendo a mensagem? Mantenham-se firmes na fé. Estar firme, permanecer. Paulo repete a mesma ideia no capítulo 15, versículo 58, estejam firmes
e que nada os abale. Precisamos permanecer firmes. Firmes. Fé deve ser entendido como a fé no conteúdo do Evangelho, a fé nas verdades do Evangelho. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Precisamos estar firmes em nossas convicções a respeito do Evangelho, naquilo que temos crido, naquilo que entendemos que é o norte da nossa vida, naquilo que observamos na palavra de Deus. Precisamos estar firmados na palavra. Tem homem da palavra nessa noite aqui? Amém? Eu acredito que sim. Graças a Deus congregamos em uma igreja onde a palavra é prezada como a base. Diferente de muitos lugares onde são colocadas profecias acima da palavra de Deus, onde visões são colocadas acima da palavra de Deus, mas graças a Deus que nós congregamos em uma igreja onde a palavra é a base, e nela nós precisamos estar firmes como os homens de Deus, nela nós precisamos estar firmes como homens de Deus, amém? Precisamos estabelecer os nossos passos firmados sobre a palavra. Precisamos construir a nossa casa espiritual sobre a palavra. Através dela somos orientados, através dela recebemos direção, através dela ouvimos a voz de Deus, através dela somos edificados. Que eu e você possamos edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, que vivamos tempos em que eu e você sejamos homens que permanecem firmes na fé, inabaláveis. Aleluia. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Algumas traduções vai falar sejam corajosos, sejam fortes, mas do original a ideia que traz é sejam homens de coragem, sejam corajosos, sejam fortes. Evidentemente que se referindo ao Evangelho, essa afirmação serve tanto para homens quanto para mulheres. Mas no contexto dessa noite eu aplico ela à minha vida e espero que você aplique a sua vida também. Sejamos homens fortes e corajosos. Diante de uma sociedade em que a figura masculina tem sido ridicularizada, nós precisamos permanecer fortes e corajosos. Precisamos permanecer fortes e corajosos. O verbo no seu original quer dizer que o homem deve conduzir-se de maneira varonil, ser corajoso, demonstrar coragem. Chesterton defende que agir como homem, aqui nesse contexto, refere-se a ser adulto, a ser maduro. Demonstrar uma coragem madura. Não ser corajoso como uma criança, mas ser corajoso como um adulto. Ser maduro em nossas decisões. Ser maduro em nossa coragem. Ser corajoso. Sejam fortes. O verbo aqui traz o sentido de tornar-se forte. É necessário coragem e força para lutar contra o pecado e contra os adversários do Evangelho.
se é preciso sermos corajosos diante dos desafios do nosso dia a dia, também é preciso ser forte para lutar contra o pecado. Lá fora a sociedade defende que ser homem, assim como muito bem ilustrou o pastor IP em algumas quintas passadas, ser homem muitas vezes é sinônimo de pegar muitas mulheres, ter dinheiro, ter fama, sucesso. Mas eu lhes afirmo, meus queridos, que é preciso ser muito homem para lutar e vencer o pecado. É preciso ser muito homem para ser marido de uma só mulher, para ser fiel, respeitar a nossa esposa com um amor sacrificial, aquele amor que Jesus Cristo demonstrou lá na cruz do Calvário. Tem que ser muito homem para honrar a esposa, honrar filhos. Chega, meus queridos, de nós afagarmos nosso pecado. Precisamos ser forte e corajoso para vencer o pecado, para vencer os adversários do Evangelho. Nós precisamos dessa coragem. E Deus nos reveste de tal coragem, para que nos dias atuais nós possamos resistir e permanecer firmes. Amém? É necessário ser forte e corajoso para opor-se ao erro. É muito fácil nós cedermos em nosso dia a dia a considerar que o certo é muito parecido com o errado. Mas como homens de Deus, forte e corajoso, você precisa opor-se ao mal e ao erro. Precisamos nos opor ao mal e àquilo que é errado. É preciso força e coragem para sofrer pelo Evangelho. Dias atrás eu vi uma postagem no Instagram, muito provável que alguém aqui também a tenha visto, de cristãos que tiveram os seus lábios costurados por não negarem a Cristo e não deixar de falar da palavra. Nós precisamos sofrer pelo Evangelho. E para isso precisamos ser forte e corajoso. Amém? É necessário força e coragem para agir com amor sacrificial. Este amor que Jesus Cristo demonstrou na cruz do Calvário. Nós precisamos demonstrá-lo a quem nós mais amamos. Tem sido muito bom esses últimos dias o nosso curso Cada Homem um Guerreiro. Quem está participando aqui do curso pode levantar sua mão. Nós temos vivenciado dias incríveis na presença do Senhor, ensinamentos grandiosos. E como bons alunos desse curso, temos que decorar Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de amar com amor sacrificial? O amor sacrificial é aquele que vai até as últimas consequências e não mede esforços. Você tem feito isso, homem de Deus? Temos feito isso? Temos amado com amor sacrificial?
Temos ido até as últimas consequências sem medir esforços? Eu creio que sim. Eu creio que estou diante de homens fortes e corajosos, que têm amado com amor sacrificial sua esposa, seus filhos. Amém? Façam tudo com amor. O texto grego enfatiza tudo ou todas as coisas. Tanto nossas palavras, quanto nossas ações, tanto encorajamento, quanto broncas que damos. Tudo na vida do cristão deve ter o amor como motivação principal. Muitas vezes o fazemos pelo momento, por um momento de raiva, uma bronca, mas Paulo nos adverte, no capítulo 13, do mesmo livro de 1 Coríntios, e ele finaliza em suas saudações finais, no seu capítulo 16, reforçando isso, trazendo um resumo daquilo que ele tratou na carta. Tudo quanto fizer, faça com amor, não por orgulho, não por vaidade, mas faça com amor. O apóstolo definiu claramente o sentido do amor no capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que você seja esse canal lá dentro do teu lar que transmite esse amor. Que cada um de nós sejamos uma extensão do amor de Deus dentro dos nossos lares, lá no nosso trabalho, onde quer que estejamos, sejamos uma extensão do amor de Deus, e tudo quanto fizermos seja com amor. Este verso resume toda a carta. A principal característica da imaturidade ou do agir como criança é o egocentrismo e a busca pela autogratificação imediata. Já o amor, pelo contrário, busca o melhor para o outro, a edificação do outro. É noite de fazermos um olhar introspectivo e olharmos para dentro de nós. Avaliarmos se verdadeiramente estamos tratando dessa maneira aqueles que nos cercam. Esse tem sido um tema muito trabalhado em nossas lições ultimamente no curso Cada Homem é um Guerreiro. E foi uma das lições que mais falou comigo, porque sinceramente, o ser humano por si só, ele é egocêntrico, egoísta. E quanto mais nós homens, acredito que a nossa natureza por si só é muito mais egoísta do que a natureza da mulher. E precisamos nos moldar conforme o caráter de Deus, para que haja uma entrega verdadeira, onde nós realmente pensamos mais no outro, menos em nós. Precisamos parecer com Cristo. Precisamos nos parecer com Cristo. Precisamos amar como Cristo amou, não buscando os seus próprios interesses, mas abrindo mão da sua vida por algo que era maior. Precisamos olhar a situação como um todo e não sempre olhando para o nosso umbigo. Amém? O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Conhecimento muitas vezes traz orgulho, mas o amor edifica. Sem amor, os dons mais espetaculares e as ações mais impressionantes são vazios. Capítulo 13 de Coríntios.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, do que me adiantaria? Ainda que vendesse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, do que me valeria? O amor é a base. Tem que ser a base dos nossos lares. Tem que ser a base principal dos nossos relacionamentos. Em seu sermão sobre o amor, baseado em 1 João capítulo 4, versículo 4 ao versículo 12, as palavras de Agostinho nos fazem lembrar da mensagem deste verso. Lembre-se, espinhos também têm flores. Algumas ações podem de fato parecer cruéis, mas são feitas pela disciplina motivada pelo amor. De uma vez por todas, dou-lhes este único e curto mandamento: ame e faça o que quiser. Se você mantiver a paz, mantenha-a por amor. Se gritar, grite por amor. Se corrigir alguém, corrija motivado pelo amor. Se poupá-los, poupe-os por amor. Que a raiz do amor esteja em você. Nada pode brotar dela senão o amor. Amém? Que a raiz do amor esteja em nós. Que a raiz do amor esteja em nós, porque dela nada pode brotar a não ser o amor. Aleluia. E relembrando, mantenham-se vigilantes, permaneçam firmes, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Isso é ir na contramão do mundo, isso é remar contra a correnteza. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que capacita-nos a ir na contramão deste mundo. E nessa noite, através da sua palavra, Ele nos reveste de vigor e força para sermos homens segundo o coração de Deus. E que essa seja a minha e a tua oração. Senhor, faz de mim o homem que o Senhor espera que eu seja. Amém, meus queridos? Brade isso com fé, brade isso com autoridade, brade isso com verdade em tua oração. Senhor, que eu seja o homem que o Senhor espera que eu seja. Faz de mim este homem que o Senhor espera que eu seja. Um homem vigilante, um homem que permanece firme e constante, um homem de coragem, um homem forte, um homem que faz tudo o que faz com amor. Coloque-se em pé, meus amados. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesse lugar, e ela nos envolve. E ela vai lá onde as minhas palavras não podem chegar. Mas Ele está aqui. Ele está agindo aqui dentro de mim nesse momento e aí dentro de você. Dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Convide o Senhor, atraia a presença do Senhor para dentro da sua vida. Não saia daqui hoje da maneira que você chegou. Convide a presença de Jesus para fazer parte dos seus dias. Convide a presença de Jesus para fazer parte dos seus dias. E que eu e você possamos aprender com Ele. E que eu e você possamos aprender com Cristo a sermos homens valorosos em meio a uma sociedade deturpada. Que possamos praticar valores cristãos